a flexibilidade cognitiva, Drimê, uma coisa que eu queria trazer aqui para a pauta e ouvir o seu ponto de vista é, para mim, uma das melhores definições de saúde mental que eu ouvi é saúde mental é quando você tem flexibilidade cognitiva. As pessoas que têm a cognição, né, e o pensamento muito rígido são as que mais tendem a ter problemas de saúde mental. Que delícia. Eu achei isso muito bom e basicamente converge com o que você está falando, né? Assim, se eu tenho essa amplitude, se eu tenho, tá tudo bem, se eu não tenho, eu tô feliz, é uma forma de você ser flexível também. Sim. Talvez você seja uma das pessoas mentalmente flexíveis que eu mais conheço. E a gente tá aqui na mente. Voltamos à lista. Olha, por falar em gente... Mas essa lista é difícil, assim. Essa lista é difícil. Essa lista é muito seleta, meu querido. Por falar em lista, ó, teve reações aqui da Mônica, que mandou um beijo pro Drimê, Mônica Portela, e o Maurício também, que falou, o Drimê é demais. Obrigado. A nossa audiência tá participando aqui ativamente. Valeu, no Mônica. chat. Teve uma... Tô no Rio aí em dezembro. Uma coisa interessante que o Drimê falou e a Lud falou, que é sobre a felicidade, né? Sim. Porque a gente, às vezes, deposita essa expectativa de felicidade na nossa vida profissional. O tempo e todo. Não é possível, né? 100% do tempo. Isso. Né? Você deve ter tanto aprendido isso na sua vida corporativa, quanto muito mais depois da sua ordenação, né? Sim. Na verdade, assim, eu queria voltar ao ponto da maleabilidade mental, ou flexibilidade cognitiva, como ela falou, Linha. Chique o termo. Gente, a gente chama só de maleabilidade mental. E aí onde isso entra porque na eu acho que questão também da felicidade. Conectado, eu acho né? Totalmente conectado. Então, basicamente, vamos lá. Essa coisa da maleabilidade mental significa assim, na verdade, às vezes a gente lendo alguns textos budistas sem muita explicação, a gente pode se confundir um pouco com um ou outro termo. Então, por exemplo, muitas vezes você lê superficialmente uma frase onde diz assim, o importante é ter uma vida sem desejos. Aí você fala assim, pô, como ter uma vida sem desejos? Coisa mais sem graça. Porque, na verdade, a gente não está falando de desejos, a gente está falando de desejo descontrolado, que é justamente essa projeção da felicidade do lado de fora. Né? Então, assim, eu particularmente sou uma pessoa, eu acho que dentro do que você falou, talvez era para lá que você estava encaminhando, que tenho uma maleabilidade mental relativamente legal. Assim, eu tenho bastante desejos que são rapidamente, positivamente adaptados, tão logo sejam necessários. Então, por exemplo, eu até brinco, porque esse lugar onde eu sou professor residente, que é o maior templo pela paz mundial do mundo, é um lugar para 1.700 pessoas, é fantástico, digamos assim, é uma coisa, é quase que um sonho virando realidade de qualquer pessoa que queira beneficiar muitas pessoas. É um lugar lindo, a comunidade é absolutamente acolhedora, você não precisa ser budista para ficar lá, você pode passar um fim de semana, uma semana, é muito lindo, vocês podem pesquisar Templo pela Paz Mundial, ou você pode mostrar a imagem, vocês vão entender o que eu estou falando. E aí, quando as pessoas vão me visitar, normalmente elas perguntam assim, mas você não tem desejos? Eu falo assim, tenho. O meu desejo hoje é, por exemplo, permanecer professor residente do Templo pela Paz Mundial até morrer. Isso se não me convidarem para ir para algum outro lugar onde eu seja mais útil ou mais necessário naquele momento. Aí o meu desejo muda instantaneamente, porque não é um desejo descontrolado. É só, digamos assim, algo que eu acho que eu estou sendo útil nesse lugar que é maravilhoso e que se puder continuar assim, enquanto útil para as pessoas, eu estou super topando. Agora, nunca, em hipótese nenhuma, em detrimento a beneficiar as pessoas. E foi isso que eu acho que o convite para ser professor residente também de Taubaté me mostrou muito claramente o que eu já sabia, obviamente, né? Que eu tenho uma alegria imensa de viver recebendo as centenas de pessoas. Normalmente a gente recebe 350, 400, a gente já chegou a receber 600 pessoas no final de semana. Eu acho que a gente tem potencial para mais do que isso, né? E em Taubaté, 10, 15 pessoas, 5, às vezes 2 pessoas. E a alegria que eu tenho de conversar sobre isso com 10, 5, 15 pessoas é a mesma de 300 pessoas, não tem? Então, esse é um pouquinho a diferença entre desejo e desejo descontrolado. É lógico que eu tenho vontade de, meio tipo Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, eu quero que as pessoas se conectem, que recebam toda essa sabedoria e compaixão que vem do meu professor, venerável Geshe, que é o Sangyatso Rinpoche, e que eu tenho a alegria de poder compartilhar isso com vocês, né, que são os ensinamentos de Buda nessa abordagem bem moderna, bem prática para todas as pessoas, mas não é um desejo controlado. Então, essa que você chamou de flexibilidade cognitiva, eu acho que se aplica em todos os ramos da vida, não só o desejo. Então, assim, eu tenho uma visão e tenho
um desejo. Mas se algo mudar no contexto em que uma outra situação seja ou obrigatória ou mais benéfica, eu tenho facilidade o suficiente de me reenquadrar nessa direção sem crise. Isso nós chamamos de maleabilidade mental. Eu preciso falar aqui, gente, o Dreamer acabou de dar uma aula de empreendedorismo também, de lambuja, porque é basicamente isso, né? Então, o empreendedorismo é isso. Você começa com um desejo, né? As coisas não vão ser como você pensou, você vai tomar... para cada 10 conversas que você tiver 9 nãos e um sim, né? E você esperava que fosse o contrário, né? E você vai ter que mudar os planos o tempo inteiro, né? E aí é que é a diferença entre o manual e o hábito. Então, assim, nós sabemos disso, nós entendemos que é esse o desafio, mas na hora do terceiro não, a gente já está desanimado. Exatamente. Porque a gente não tem esse hábito mental de vivenciar de uma forma serena e construtiva aquilo que a gente já sabia que ia acontecer. Sim, isso é com todos os aspectos da vida. Sim. É com o envelhecimento, é com morte, é com o excesso de sucesso no trabalho, é com a falta de sucesso no trabalho. Então, eu acho que a gente chegou num ponto muito interessante, que é justamente a diferença entre conhecer e sentir. Esse é o papel da meditação. Nós conhecemos várias coisas, principalmente no mundo corporativo, voltamos à empresa que eu trabalhei, era fantástico. Toda a tecnologia, todo o know-how que eles compartilhavam de relações interpessoais, de reuniões, de liderança e tudo mais. Só que assim, como é que você vai entregar? É quase como se fosse assim, nós temos aqui um manual fantástico de como ser um grande líder em russo. Aí você dá para uma pessoa e fala assim, agora leia e vire um grande líder. Não vai funcionar. Não vai acontecer então, nunca. Na hora que você entrega um monte de regras válidas, maravilhosas, para uma pessoa que está mentalmente, ou a gente pode dizer emocionalmente despreparada, por mais que ela tenha uma compreensão intelectual daquilo que ela está prestes a viver, ela não tem o que eu gosto de chamar de força interior, ela não tem essa flexibilidade mental, não tem serenidade, não tem equilíbrio, não tem paz, não tem felicidade. Perfeito. Então aí a gente chega no ponto da felicidade, porque a gente queria que o manual desse certo, porque a gente queria que a relação desse certo, que a gente queria que o projeto desse certo, que a gente queria que todos os fornecedores fossem ótimos para negociar, que todos os chefes a gente queria ser promovido, né? Todos de tempos em tempos, mais do que aquele incompetente da mesa ao lado, que não é tão assim, é mais a nossa visão, entendeu? Que ele só foi promovido porque ele é puxa-saco e a gente aqui trabalhando, dando cor e não é promovido. Então, assim, toda essa literal racionalização que a gente faz, e eu vou dizer para vocês, mesmo que não seja uma racionalização, mesmo que os fatos apontem nessa direção, cadê a flexibilidade? Como é que é o negócio? Flexibilidade cognitiva. Cadê a flexibilidade cognitiva? Cadê a maleabilidade mental? Você vai fazer o quê? Porque os seus desejos, naquele momento, não foram atendidos, você vai se afundar, inclusive profissionalmente, ou você vai se reenquadrar e seguir progredindo?